Olá, pessoal! Durante algum tempo, montei aqui uma sequência de vídeos mostrando a influência estrangeira no Japão. Tudo isso para chegar no vídeo de hoje. Sabiam que o Japão possui um movimento político de isolamento de outros países? Não? Apesar de toda a troca de cultura e influência, existe um grupo que deseja o isolamento. Vamos conhecê-los? Mas antes disso, se achou o vídeo interessante, se inscreva, curta e compartilhe. Na descrição do texto, vou deixar os links para a leitura. Obrigado! Vamos ao vídeo. O conceito de isolamento no Japão remonta ao período histórico conhecido como Sakoku, país fechado, uma política de isolamento estrangeiro implementada pelo shogunato Tokugawa durante o período Edo, 1603 a 1868. Essa política foi formalizada por meio de uma série de éditos entre 1633 e 1639, sob o comando de Tokugawa Iemitsu, o terceiro shogun. As razões para sua implementação eram multifacetadas. Primariamente, o medo da influência colonial e religiosa, especialmente do cristianismo introduzido por missionários portugueses e espanhóis desde a chegada de Francisco Xavier em 1549. O shogunato via o cristianismo como uma ameaça à estabilidade social e política, culminando na proibição da religião em 1614 e na supressão violenta da rebelião de Shimabara, 1637 a 1638. Um levante de cristãos japoneses. Além disso, o sakoku servia para centralizar o poder do shogunato, limitando o comércio exterior dos daimyo, senhores feudais, e evitando alianças com potências estrangeiras que pudessem desafiar a autoridade Tokugawa. Economicamente, o objetivo era proteger recursos minerais como prata e cobre, controlando o comércio através de canais restritos. Na prática, o sakoku não era um isolamento total. O comércio continuou de forma limitada. Os chineses e holandeses podiam operar em Nagasaki, com os holandeses confinados à ilha artificial de Dejima. Os coreanos negociavam via Tsushima, os Ainu via Matsumai e o reino de Ryukyu via Satsuma. Isso permitiu a entrada de conhecimentos ocidentais através do Hangaku, estudos holandeses, influenciando áreas como medicina, ciência militar e astronomia. No entanto, japoneses comuns eram proibidos de sair do país ou retornar, sob pena de morte, e estrangeiros eram amplamente banidos. Essa política durou mais de 2 séculos, promovendo uma cultura nacionalista através da Escola de Estudos Nacionais, Kokugaku, e suprimindo o cristianismo, embora comunidades cristãs subterrâneas, Kakuri Kirishitan, persistissem. Os efeitos incluíram a preservação de recursos, mas também o atraso tecnológico em relação ao Ocidente, tornando o Japão vulnerável a pressões externas no século XIX. O fim do sakoku ocorreu com a chegada do comodoro Matthew Perry em 1853. Enviado pelo presidente americano Millard Fillmore, Perry liderou uma frota de 4 navios de guerra, os navios negros, até a Baía de Edo, atual Tóquio, demonstrando poderio militar com canhões e tecnologia avançada. Ele exigiu a abertura de portos para comércio, proteção a náufragos americanos e o estabelecimento de relações diplomáticas. Após recusas iniciais, Perry retornou em 1854 com 9 navios, forçando o shogunato a assinar o Tratado de Kanagawa, Convenção de Kanagawa, que abriu portos como Shimoda e Hakodate, concedeu extraterritorialidade a estrangeiros e estabeleceu tarifas baixas para importações. Esse evento, conhecido como Diplomacia de Canhoneira, enfraqueceu o shogunato Tokugawa, levando à restauração Meiji em 1868, quando o imperador recuperou o poder e o Japão iniciou uma rápida modernização,
adotando tecnologias ocidentais, reformando o exército e a economia e eventualmente se tornando uma potência imperialista. Após a abertura forçada, o Japão abandonou o isolamento, expandindo-se territorialmente com conquistas como Taiwan, 1995, Coreia, 1910, e Manchúria, 1931, culminando na Segunda Guerra Mundial. A derrota em 1945 levou à Constituição Pacifista de 1947, com o artigo 9 renunciando à guerra e forças armadas ofensivas, representando uma forma de semi-isolamento militar dependente da aliança com os Estados Unidos para a defesa. Economicamente, o Japão se integrou globalmente, tornando-se a segunda maior economia do mundo nas décadas de 1970 a 1980, com forte influência cultural via exportações como anime, mangá e tecnologia. Nos dias atuais, resquícios do isolamento persistem em sentimentos nacionalistas e políticas restritivas. Durante a pandemia de Covid-19, o Japão adotou uma das políticas de fronteira mais rigorosas do mundo, limitando entradas a cidadãos e residentes estrangeiros, retornando, com um teto diário de cerca de 3.500 chegadas. Apelidada de Neo-Sakoku, novo país fechado, essa abordagem ecoava o isolamento histórico, com paralelos traçados ao período Tokugawa, incluindo penalidades severas por violações no passado. Apesar de altas taxas de vacinação, 80,5%, e baixa mortalidade por Covid, 156,62 por milhão, a política foi criticada internacionalmente por isolar aliados e prejudicar negócios e educação, reduzindo o número de estudantes internacionais de mais de 312 mil em 2019 para menos de 280 mil em 2020. Uma pesquisa do Yomiuri, em dezembro de 2021, mostrou que quase 90% dos japoneses apoiavam as restrições, elevando a aprovação do primeiro-ministro Fumio Kishida para 62%. Exceções foram feitas para os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020, mas ligadas a surtos da variante Delta. Além disso, há movimentos políticos modernos que defendem formas de isolamento ou prioridade nacional. O Partido Sanseito, Partido da Participação, fundado em 2020 por Sohei Kamiya durante a pandemia, é um exemplo proeminente. Nacionalista e populista, o Sanseito adota o slogan Japanese First, japoneses primeiro, alertando contra uma invasão silenciosa de estrangeiros e culpando o Partido Liberal Democrático, LDP, por políticas que permitem mais imigração. Kamiya ameaça que o Japão se tornará uma colônia se não resistir à pressão estrangeira, criticando empresas multinacionais por mudarem políticas japonesas. O partido ganhou 14 assentos na Câmara Alta em eleições recentes, explorando frustrações com imigração, 3,8 milhões de residentes estrangeiros, recorde, e overturismo, 36,9 milhões de turistas em 2024, culpando estrangeiros por crime e inflação crescentes. Embora não defenda um isolamento total como o Sakoku, suas políticas anti-imigração e anti-globalistas ecoam sentimentos isolacionistas, opondo-se à globalização, vacinas mRNA e influência da OMS. Outros grupos, como o Nippon Kaigi, promovem revisionismo histórico, mas o Sanseito é o mais vocal contra influências estrangeiras modernas. No entanto, essas tentativas de isolamento podem ser consideradas ilógicas ao se observar os substanciais benefícios que o Japão obteve de suas interações internacionais ao longo da história. Após o fim do Sakoku e durante a restauração Meiji, a abertura ao mundo permitiu uma modernização acelerada, com a adoção de tecnologias ocidentais
que impulsionaram a industrialização, a construção de ferrovias e fábricas, a implementação de educação universal e reformas políticas como a adoção de uma constituição e sistema parlamentar, abolindo o feudalismo e elevando o Japão a uma potência militar e econômica capaz de rivalizar com nações europeias. No período pós-Segunda Guerra Mundial, a integração global, facilitada pela aliança com os Estados Unidos e pelo estímulo ao comércio internacional, gerou o milagre econômico japonês, caracterizado por crescimento rápido e sustentado da manufatura, aumento exponencial nas exportações, de cerca de 45 milhões de dólares entre 1878 e 1882 para 160 milhões de dólares entre 1888 a 1892 e continuando em escalas maiores pós-guerra. Inovações tecnológicas, altas taxas de poupança e investimentos em setores de alto potencial, transformando o país de uma economia devastada pela guerra para a segunda maior do mundo nas décadas de 1970 e 1980. Esses avanços destacam como a colaboração, o comércio e a troca cultural com outros países não apenas evitaram estagnações tecnológicas e econômicas, mas também fomentaram prosperidade, influência global e resiliência, contrastando diretamente com os riscos de isolamento. Em resumo, embora o Japão tenha uma longa história de isolamento que moldou sua identidade cultural e política, os movimentos atuais em prol de maior fechamento ignoram as lições do passado, onde a abertura trouxe avanços significativos em tecnologia, economia e influência global. Essa tensão entre preservação nacional e integração internacional continua a definir debates no país, equilibrando tradições com as demandas de um mundo interconectado, como visto em parcerias de segurança com EUA, Austrália e Filipinas para contrabalançar desafios regionais e em explorações culturais como o romance The Emissary, de Yoko Tawada, que reflete sobre pureza étnica em contextos de migração e demografia. E assim, vou terminando esse vídeo. Se gostaram desse vídeo educativo, cogitem comprar meu livro, Mangá Tropical, um estudo de caso que está à venda, inclusive na Amazon, e acessar meu site outrospapos.com para mais sobre a cultura pop japonesa. Tenham todos paz, amor e sucesso.